Pois bem, pessoal, então iniciamos nosso primeiro encontro de fato, né, sobre a República. A gente vai entrar na obra hoje, né? E vamos lá, então, né? Vou começar a apresentar a República propriamente para vocês, para a gente já entrar de fato nos assuntos do diálogo. Então, pessoal, geralmente quando a gente vai estudar Platão, a gente encontra três tipos de diálogos diferentes, né? Eles têm os diálogos ditos de juventude, os diálogos de maturidade e os diálogos de velhice, né? Essa caracterização não é exatamente uma caracterização cronológica, por mais que alguns autores optem em ver assim também, né? Mas essa caracterização de juventude, maturidade, velhice é tipo uma tipologia, né? Ela quer dizer das características do diálogo. Então, por exemplo, os diálogos de juventude, eles são os chamados diálogos socráticos, né? Onde Sócrates conversa com o interlocutor sobre um assunto delimitado, né? Por exemplo, no Eutífron ele vai falar, né, com o Eutífron, que é um sacerdote, sobre a piedade, né? No Lax ele vai falar sobre a coragem, né? Enfim, um assunto delimitado que o interlocutor do Sócrates julga conhecer, ou pelo menos tem uma opinião sobre, né? E aí, esses diálogos, eles são basicamente o Sócrates conversando com esse interlocutor, evidenciando que, na verdade, ele não sabe do que está falando, né? É meio que assim mesmo. Então, é meio embaraçoso para o interlocutor do Sócrates, para aqueles que estão presentes, mas os diálogos de juventude, eles vão ser primordiais para a gente entender a característica da sabedoria do Sócrates, né? Que é um conhecimento acerca da própria ignorância, tá? Então, os diálogos de juventude, eles focam nisso, e por isso eles vão ser aporéticos, né? O que é uma aporia? Aporia vem de uma palavra grega, que é poros, né? Poros significa saída, tipo poro da pele, né? Vem daí também. E o A, né, o alfa que a gente tem aí, ele é um alfa privativo, então é sem saída. Então, os diálogos aporéticos são os diálogos que não chegam a nenhuma conclusão, tá? Por exemplo, então, no Eutífron, eles vão falar sobre a piedade, mas depois que o Sócrates vê que o Eutífron não sabe do que está falando, né? E eles não conseguem chegar a alguma conclusão, o diálogo simplesmente segue outro rumo, né? Eles não fecham a discussão e chegam a um final feliz. Ah, então agora sabemos que é piedade, né? Eles ficam em aporia, ficam sem saída, né? Sem conclusão. Claro que, evidentemente, né, os diálogos de juventude, eles têm uma conclusão, que é a consolidação desse saber da própria ignorância, né? Mas a característica deles é essa. Né? Os diálogos de velhice, por outro lado, eles vão expor teorias, digamos assim, já mais consolidadas, né? Ao que parece, o Platão ele está querendo passar para a gente uma espécie de uma espécie de um concatenamento de ideias, né, ideias que se relacionam umas com as outras e formam meio que um mosaico, né, formam um conceito. Então, nos diálogos de velhice e de maturidade, ele vai colocar para a gente esse sistema filosófico, né, em muitas aspas, porque se há de fato um sistema filosófico em Platão ou não, é ainda tema de debate, né? Então, a característica dos diálogos de velhice e maturidade são a de não estarem em aporia, né? Chegarem a alguma conclusão, beleza? A República, o diálogo que a gente vai estudar, é tido como um diálogo de maturidade, um diálogo, então, onde o Platão ele vai expor algumas características do método socrático, né? De confrontamento de saberes estabelecidos, né? Olha, só posso conhecer a própria ignorância, com uma tentativa de elaborar uma teoria sobre o mundo, né? Uma tentativa de conhecer alguma coisa. A gente vai ver que esse percurso ele é bastante delicado, ele é super bem construído na República, mas ele é muito delicado, né? De forma que em nenhum momento, por exemplo, Sócrates ele afirma, então chegamos à verdade.
Isso nunca vocês vão ver em Platão. Praticamente todo saber que é enunciado por Sócrates é um saber dito provisório, né, dito insuficiente, tudo bem? Então, por mais que se chegue a algum lugar, é ainda um lugar que percebe que o caminho a percorrer é ainda maior do que o que foi percorrido, né, até agora. Então, é mais ou menos por aí. Bom, estou falando isso, né, para a gente compreender o seguinte, que a República, por ser um diálogo de maturidade, ela tem um projeto, né, ela tem um plano, digamos assim, né, e uma estrutura bastante complexa, né, bastante bonita também. E quando a gente entra na República, é interessante a gente se dar conta, né, e se dando conta aos poucos do plano da República, tá? A gente vai ver hoje a primeira parte do livro 1 da República, tá? Que é a introdução a esse plano, né? E, bom, eu não vou dar, né? Falar, ó, gente, a estrutura da República é essa, então agora vamos ler. Porque eu acho que é interessante, né? A gente partir de uma aproximação heurística mesmo, né? A gente lê o texto e se dá conta dos efeitos que o texto provoca, tá? Então, vamos lendo, vamos discutindo, e tentar refletir sobre esse plano da República, tá? Antes da gente começar, gente, eu vou me referir a algumas passagens do texto de acordo com a marcação que tem nas laterais do texto, tá? Então, o texto de Platão, assim como muitos outros textos clássicos, né, eles têm uma marcação na borda da página. Então, aqui na minha edição, por exemplo, ó, elas ficam na borda lateral. Deixa eu tirar aqui esse efeito para vocês conseguirem ver. Então, ó, por exemplo, aqui, né? Nessa borda lateral, a gente tem algumas marcações, tá bem? Como a gente está lidando com várias edições diferentes, né, da República, acredito que nem todos nós estejamos lendo a mesma, né? Eu vou me referir a essas marcações aqui, tá? O que são essas marcações? Lá na Idade Média, quando o texto do Platão ele chegou, né, para ser traduzido pela primeira vez, tal, os tradutores pensaram em uma forma de sistematizar as referências ao texto. Então, essas marcações aqui que a gente tem são as marcações de Stefanos, né? Da edição de Stefanos, onde os números, né, se referem ali aos parágrafos das páginas, né, da edição, e as letras aos parágrafos, tá? Então, por mais que a gente esteja lendo nós aqui, né, edições diferentes, a marcação é a mesma, então a gente vai estar lendo, em tese, a mesma coisa, tá? Beleza? Então, isso a gente vai trabalhando, né, ao longo do tempo. Se vocês tiverem dúvidas aí para se situar no texto, podem me interromper e perguntar, tá bom, pessoal? Queria saber se está tudo bem até aqui, gente, se eu estou falando muito rápido, se eu deu para pegar. Pode falar, Moacir. O meu demora um pouquinho para abrir o fone. Eu estou lendo chama, dislexia bagunçada, me deixa maluco aqui. Os livros pelo Kindle, né? Estou lendo pelo Kindle e lá não aparece, tá? Essas marcações aí. Então, vamos ver se eu consigo me achar aqui, além das minhas marcações que me deixaram por algum motivo. Tá bem. Para pensar. Não tendo as E aí vem marcações, as perguntas depois. dificulta um pouco. Tranquilo. Não tendo as marcações dificulta um pouco, mas como a gente vai galgando devagar, né, o difícil, diálogo. né? Uhum. Sim. Beleza. Beleza, mas aí qualquer dificuldade, vocês me digam, me só interrompam. questão de organizar. Tá, eu estou fechando o meu vídeo, porque eu estou com um sinal pipocando aqui, tá? Tranquilo, fica à vontade. Gratidão. Beleza.
Bom, gente, então, gratidão. Feita essa breve introdução, né, gente? Porque, de fato, se a gente for realmente falar, puxa, vamos fazer uma introdução à, né, à República, a gente vai ficar dias e dias, né? Então, vamos, de fato, passar a galgar o percurso do diálogo e se deparar com o que tem dentro dele, né? Então, lá, gente, o livro 1 começa com uma palavra bastante interessante, né? Em Platão já começa assim, né? As primeiras palavras, né, já tem algum significado, beleza? Então, aqui na tradução da Ana Lia, a primeira frase da República é assim: desci ontem ao Pireu com Glaucon, filho de Ariston, para fazer minhas preces à deusa. Tudo bem? Aqui a primeira palavra é desci, tá? E se a gente for ver lá no texto grego, a primeira palavra da República é kateben, né? Kateben, que é a junção de duas palavras, né? Katá, que significa para baixo, né? E o verbo baino, que é, então, a palavra descer, né? Literalmente ir para baixo, né? Esse percurso, pessoal, ele é já significativo para a gente começar a entender o projeto da República, né? E começar a entender como o Platão vai transmitir essa mensagem para a gente. Porque percebam o seguinte, descer não é uma ideia, né? Descer, esse ato, né, é uma imagem, tudo bem? Que ele está propondo aqui para a gente. Então, ele vai tentar passar as ideias para nós, não somente com conceitos, argumentos, não somente ali com a estrutura formal, né, digamos assim, da argumentação do diálogo, mas também através de imagens, também. Então, no caso do Platão, todo o contexto do diálogo, né, o cenário é super importante para a gente tentar entender. Se a gente não tiver isso claro, quando a gente lidar com os mitos, né, que vão aparecer no diálogo da República, por exemplo, o mito do Anel de Giges e tal, a gente não vai entender o papel daquelas imagens. Então é bastante interessante a gente se deparar com isso, né? As imagens são muito significativas, beleza? Bom, então a primeira frase é: desci ontem ao Pireu com Glaucon, filho de Ariston, para fazer minhas preces a Deus. Quem está falando aqui é Sócrates, né? A gente vai perceber também que o diálogo da República é um diálogo narrado em flashback, né? Ele está falando sobre o que aconteceu no dia anterior em uma festa, né? E um encontro que ele teve com amigos, beleza? Bem, esse Glauco que acompanha ele é um discípulo do Sócrates, né? E irmão, inclusive, do Platão, tá? Aparecem dois Glaucos ao longo da obra do Platão. Um deles é irmão do Platão, o outro não, né? No caso, esse aqui, ele é irmão do Platão, beleza? Ele e o Adimanto, né? Que vão aparecer. Pode falar, Suzy. Você tá sem áudio, Suzy. Quando você fala aí que esse desci, né, que o Sócrates começa a narrar lá, eu desci ao Pireu. Uhum. Aí você está falando que isso tem uma simbologia ou é mais uma questão geográfica, né? Porque eu fui olhar na internet, né? O Pireu ele é um porto, né? Uma cidade próxima ao porto. E a gente vê assim que então obviamente ela vai ficar abaixo, né? A cidade talvez seria acima do nível do mar. Seria isso ou é uma simbologia? É os dois ao mesmo tempo, tá? Ele brinca com a condição geográfica para passar uma imagem significante, né? Então, eu não queria dar o spoiler de cara, mas, por exemplo, descer, né? A gente tem dentro da mitologia grega a questão da catábasis, né? Que é o que eu estava conversando com a Ione antes da gente iniciar, né? O caso do Orfeu, por exemplo, né, que desce ao Hades. O caso do Hércules também que desce. Né? Então, essa descida, né? O tema da descida ao Hades, a esse lugar sombrio e tal, né? Ele tem a sua significância. E ele vai aparecer de novo, né? A imagem da descida, da catábasis, vai aparecer de novo lá no livro 7, com a alegoria da caverna, por exemplo, né? Então, as imagens aqui, elas já estão sendo traçadas, né? Né? Aí,
partindo para uma interpretação minha, tá, pessoal? Que não tem a ver muito com o que está aqui dentro do diálogo a priori. Eu diria que o Platão, ele primeiro passa para a gente imagens, né? Parece que as imagens são mais relevantes do que a própria formulação conceitual, né? Parece que sem as imagens a gente não compreende a formulação conceitual. Mas é uma posição minha. Pode falar, Ione. Tinós, pode ser que essa coisa do Platão trazer a imagem seja porque ele mesmo acredita, que nem você me indicou a carta 7, que a gente já estudou, que as palavras são insuficientes. Então, ele usa imagens para poder traduzir essa profundidade que ele quer. Exatamente, né? Se a gente procurar explicações para isso, outros diálogos estão repletos aí de possibilidades, né? A carta 7 é um dos exemplos mais fortes, a meu ver, né? Dessa questão da insuficiência da linguagem. Tem algumas passagens no Fedro também, né? Que é um diálogo bastante imagético, mas essa passagem na carta 7 é fundamental. Muito bom. E esse de si também pode ser uma entrada no eu mesmo, né? Em ver as sombras, né? Em ver e encontrar lá alguma coisa que possa te elevar, né? Então, no caso da temática da República, nessa descida sombria, né, o que se encontra ali, né, dentro da caverna, é o ambiente da política, é o ambiente das opiniões, né? Porque o ambiente da autocompreensão, do autoconhecimento, é um ambiente luminoso. As imagens associadas a isso é um ambiente luminoso. Ah, que legal. Bom saber. Tanto que, por exemplo, né, o filósofo que sai da caverna sai sozinho da caverna, né? Ele só encontra outras pessoas dentro da caverna. Enfim, é que hoje a gente atribui também a outras questões, né, a imagem interior. Mas dentro do contexto platônico, me parece que não é assim. Beleza? Isso aí, gente. Já vem que na primeira frase tem coisa, já. Isso aí. E ele tá falando, então, né, que ele desceu lá o Pireu, como a Suzy falou, né, o Pireu, ele é a região portuária de Atenas é mais alta, né, então há uma descida de mais ou menos 5 quilômetros, né, até o Pireu. Na época do Sócrates havia uma muralha que ligava a cidade ao Pireu, né, a cidade de Atenas ao Pireu, pelo contexto da Guerra do Peloponeso, né, já que Atenas era uma cidade muito dependente do mar e estava em guerra com Esparta. Então, eles construíram uma muralha para proteger o porto. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o Sócrates ele vai seguir também a muralha de Atenas ao Pireu, né, para fazer esse trajeto. E ele estava lá para ver as festividades da deusa Bendis, né, que é a deusa trácia da caça, associada à deusa Ártemis, tudo bem? Isso também é relevante, né? Porque quando eles forem, por exemplo, lá para a casa do Céfalo, né, e falarem, olha, vamos procurar a justiça, as imagens que eles vão propor, né, para a procura da justiça, são as imagens de um caçador, né, a procura da sua presa, tudo bem? A procura do seu objetivo ali. Então também é interessante. E aí, né, quando ele vê a festividade, ele acha ela muito legal e tal, e se prepara para voltar para casa, né? Só que ele é agarrado por trás, né, ali no manto, por um escravo de um colega dele, o Polimarco, tá? E aí já começam a aparecer outros personagens na República. Eu vou introduzir mais ou menos, né, quem é o Polimarco, contexto que ele se insere. Então, o Polimarco, ele manda um escravo puxar o Sócrates, pedir para ele esperar, porque o Sócrates não ia embora, já que o Polimarco queria falar com ele. Sócrates espera, e esse Polimarco que pede para ele esperar é filho de um rico comerciante do Pireu, né, chamado Céfalo. O Céfalo e a sua família, eles são bem importantes nos diálogos de Platão como um todo, né? Os filhos dele aparecem bastante. Aqui na República, o Polimarco, né, e o Céfalo aparecem, mas o Lísias, por exemplo, né, que é irmão do Polimarco,
aparece em vários outros diálogos, tá? O Lísias, ele vai ser um orador, né, um fabricante de discurso, tá? E eles são estrangeiros de Atenas, tá? Pelo menos Céfalo, né? Céfalo, ele é estrangeiro e um rico comerciante. Então, esse é o contexto social do Céfalo, já já a gente discute mais sobre isso, tá? Polemarco, ele tem um breve interlúdio ali com Sócrates, onde Sócrates tenta ir para casa e Polemarco diz, não, você não vai, porque aqui nós estamos em maioria, né, Sócrates? Então você tem que, nós somos mais fortes, só podemos te obrigar a ir para casa. E Sócrates, bom, mas isso não me diz nada, né, praticamente. E aí o Polemarco, então, convence ele o seguinte, olha, Sócrates, lá na casa do meu pai, lá na casa do Céfalo, nós vamos ter uma celebração e vamos aguardar a fase noturna da festa de Bendis, né, da deusa Bendis, onde haverão muitos jovens, né, para a gente conversar. E aí pegou o Sócrates, né, com a promessa de uma conversa, e o Sócrates foi até a casa do Céfalo. E aí ele diz, né, ó, fomos então à casa de Polimarco, lá encontramos Lísias, Eutidemo, irmãos de Polimarco, e também Trasímaco da Calcedônia, Carmântides, Clitofonte, tudo bem? Então, vários personagens que são bem relevantes aqui nos diálogos de Platão, né? O Clitofonte, ele dá título a um outro diálogo, né, do Platão, e o Trasímaco, eu arrisco dizer, né, é o protagonista dessa obra toda, né? É o Trasímaco, que vai ser o personagem mais importante aqui, se não da República, né, pelo menos do livro 1, e que vai motivar toda a discussão, né? Esse Trasímaco da Calcedônia que eles encontram lá, ele é um sofista, né? O que é um sofista? Os sofistas, no período da Grécia Clássica, eram professores particulares, né? Que ensinavam a aristocracia local a várias matérias, né? Mas sobretudo a arte do oratório, tudo bem? Então, como na Grécia havia uma democracia direta, né? De participação direta, ou seja, as próprias pessoas iam à assembleia e falavam, e argumentavam, e votavam a favor ou contra, né? Era muito importante que para você exercer com efetividade, né, o seu direito político, você soubesse de fato falar em público, né? Argumentar e tal, senão você até poderia ser cidadão, mas seria um cidadão sem condições de exercer o seu poder político, né? Dessa forma, na Grécia, o uso da palavra, ele era uma das maiores armas políticas, né? Uma das maiores formas de conseguir poder dentro da cidade. Dentro desse contexto, então, vão para a Grécia, né, e surgem na Grécia diversos intelectuais voltados a ensinar a oratória, a aristocracia, né, quem podia pagar, tudo bem? O Trasímaco é um deles, né, tanto que a gente vê que ele é da Calcedônia, né, ele não é nativo de Atenas, ok? Depois a gente conversa também mais, né, sobre essa questão dos sofistas, quem eles são, de onde eles vieram, né, qual era o papel deles frente à política, mas em linhas gerais é mais ou menos isso que eu falei, tá? Até aqui tudo bem, gente? Esse prelúdio do diálogo, tudo bem? Ok. Então vamos lá, na casa do Céfalo, vai ser introduzido o nosso tema, o tema do diálogo, né? Então vamos lá, acontece mais ou menos assim. O Sócrates, ele entra na casa do Céfalo, né? Como vocês veem aí. E lá, ele e o Céfalo já se conheciam, só que há muito tempo que os dois não se viam. Então o Sócrates percebe que o Céfalo já está bem mais envelhecido, né, do que ele se lembrava. E ele pergunta para o Céfalo como é a velhice. Né? O diálogo começa assim, como é a velhice? E o Céfalo vai dizer o seguinte, olha, Sócrates, ao contrário do que muitos dos meus colegas, né, na mesma idade dizem, a velhice para mim tem sido uma coisa excelente, né? Por que excelente? Aí o Céfalo vai explicar, né? Ele vai dizer, a velhice para mim, ela tem representado um momento que eu estou livre das paixões do corpo, né? Então ele diz, olha, frente a um banquete, por exemplo, eu não me sinto apto, não tenho vontade de comer, ou seja, né,
parece que essa questão da gula, né, diminui, os apetites diminuem, né, entre eles o apetite sexual, ele vai falar também, de forma que ele se vê como alguém que de repente ficou livre, né, dos seus senhores tiranos, ok? Então, o Céfalo vai dizer que isso é excelente, né? Ele vai até fazer uma alusão ao Sófocles, né, também idoso nessa época, fala algo parecido também. E o Sócrates, né, fala, poxa, legal, né? E o Céfalo continua, dizendo que, além de tudo, agora que ele é mais velho, né, e que ele tem mais tempo livre para se dedicar a fazer coisas justas, né? E aí o Sócrates fala, puxa, ele vai falar sobre a justiça, né? E o Sócrates, então, percebe, né, que o Céfalo emitiu um juízo de valor sobre a justiça, afinal de contas ele falou, ó, eu estou fazendo coisas justas, então, pensando ali na questão do diálogo de juventude, o que o Sócrates pensou? Putz, se esse cara está fazendo coisas justas, provavelmente ele sabe o que é a justiça, né? Então, vou pedir para ele me ensinar. Daí ele pede, então, para que o Céfalo explique para ele o que é a justiça. O Céfalo vai achar a pergunta meio esquisita, né? Pelo seguinte, gente. Hoje, quando a gente chega no ponto de ônibus e pergunta, o que é a justiça, o que é o amor e tal, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai tentar elaborar uma definição, né? Amor é tal coisa. Justiça é tal coisa. Agora, esse nosso hábito já é uma herança platônica, né? Por quê? Antes disso estar consolidado, lá na Grécia, quando você perguntava para as pessoas o que é o amor, o que é a justiça, né? As pessoas não iam dar uma definição, elas iam dar um exemplo, uma situação, tá bom? Então, por exemplo, amor é quando eu chego em casa e, sei lá, meu companheiro fez a janta para mim, né? Então, eles iam dar uma situação, tá certo? A grande questão aqui é que o Sócrates, ele não está tentando encontrar uma situação em que aquilo seja justo, uma situação onde haja justiça, né? Mas ele está querendo encontrar o que é comum em todas as situações que tem justiça. Ele quer encontrar a justiça em si mesma, tá? E para isso a gente precisa elaborar uma definição de justiça, tá bem? Ele quer encontrar o que é o mesmo em todo um contexto particular diferente. Tudo bem? Daí, então, ele pede para que o Céfalo explique para ele o que é a justiça e o que o Céfalo vai falar. Vocês lembram da definição do Céfalo? Deixa eu puxar aqui. O Céfalo vai dizer que a primeira definição de justiça, né, que ele vai passar, é que justiça é fazer oferendas aos deuses, é consertar erros do passado, né, e reparar ações que ele considera, né, fazer muitas oferendas aos deuses, reparar ações que ele considerou injustas no passado, reparar injustiças. Tá? Ou seja, o que o Céfalo está querendo dizer? Para o Céfalo, a justiça, né, fazer justiça, é cumprir uma série de obrigações sociais. Tudo bem? Para o Céfalo, a justiça, ela não é algo que existe fora de um contexto humano. A justiça é algo que existe no contexto humano, dentro da cidade, dentro das relações humanas. Tá? Por isso que, para ele, justiça é cumprir uma série de obrigações sociais. O Sócrates ele vai problematizar essa definição, né? Aliás, essa concepção de justiça. E por isso, né, o Céfalo ele vai, então, sintetizar a definição mais ou menos da seguinte maneira. Ele diz, olha, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Tudo bem? Dar a cada um o que lhe é devido. Essa é a primeira definição de justiça na República, tá? E é uma definição muito importante, muito interessante, porque é o Céfalo quem dá. Tá? Quem que é o Céfalo? Não é um filósofo, não é um sofista, é um comerciante, tá? Uma pessoa comum. E a gente vai ver que isso é importante na hora que o Sócrates faz ali, né, lá depois da República, a caracterização dos conhecimentos, né,
dos tipos de conhecimento que cada classe da cidade detém, beleza? Então, dar a cada um o que lhe é devido. Sócrates vai dizer que a definição ela tem um problema, porque dar a cada um o que lhe é devido não satisfaz aquela noção de definição, algo que sirva para todas as situações particulares. Então, o que o Sócrates vai tentar fazer, né? Como que o Sócrates tenta derrubar essa concepção? Ele diz que, olha, se houver, então, alguma situação onde dar a cada um o que lhe é devido seja injusto, né, seja algo injusto, dar a cada um o que lhe é devido não é a justiça ela mesma, né? Então aí que ele vai dar o exemplo da espada, né, da arma. Ele diz, olha, vamos imaginar então que um amigo teu te empresta uma arma. Ele pede para que você guarde ela, uma espada, né? E algum tempo depois, né, ele perde o juízo, enlouquece, e ele solicita a arma de volta. Ó, agora preciso que você dê a mim o que me é devido, ou seja, me devolva a minha arma. Claramente ele vai fazer alguma besteira, né? Então, nesse caso, seria justo dar a arma para o amigo? Tá? Sócrates vai dizer, né, o Céfalo vai dizer que nesse caso não é justo. Então, se há uma situação particular que consegue derrubar a definição ela não está bem consolidada. Tá? O Sócrates ele vai pedir para o Céfalo tentar de novo, elaborar outra definição, mas o Céfalo ele vai falar: puxa, Sócrates, eu tenho que ir ali, já volto, tá? Fala aí com meu filho por enquanto. Então o Céfalo ele dá meio que um perdido, né, no Sócrates, porque de fato, vamos pensar, né, gente, para alguém não familiarizado com as discussões filosóficas, chega um Sócrates para você e pergunta: ó, vamos conversar então o que é justiça? Dentro de uma festa, na sua casa, no contexto de festividade, que você tá ali, né, com várias pessoas tentando curtir, ter uma conversa amigável, vamos, né, combinar que não é muito legal, né? Então, a fama de inoportuno do Sócrates, ela transparece em vários diálogos, né? E as pessoas comuns, né, digamos assim, aqueles que não são discípulos do Sócrates e nem são seus adversários, sempre dão perdido no Sócrates. É impressionante. Nos diálogos aporéticos, isso acontece muito, né? No Euthyphron que eu citei, né? No meio do diálogo, né? No meio não, né? No fim do diálogo, o Euthyphron fala: puxa, Sócrates, né? Mas é que eu tô atrasado pro tribunal, então eu preciso ir. Eu preciso ir indo, né? E isso acontece, né? Então, o Sócrates fala disso na Apologia também, né? É uma postura interessante. Pessoal, até aqui alguma questão? Tudo bem com a definição do Céfalo de justiça? Tudo Nós, bem? qual é o número? Ó, o número aqui onde ele diz a definição é 332T, aqui para mim, tá? Também. Será que dá para dizer na página? Acho que a minha aqui está dando 19. Eu vou pegar na página. Ah, e desculpa, viu, Mais ou menos. eu passei a passagem do Polemarco, tá, para você. Peraí. Deixa eu estou com... A passagem do Céfalo, Ione, é 331 de A para B, tá? 331B. Daí ele dá o exemplo da arma e o Polemarco continua com aquilo que a gente falou, né? De dar a cada um que lhe é devido. Ou dar a cada um que lhe pertence, né? Em outras traduções está assim. Na página, Moacir, aqui para mim, está na página 9, tá?
Página 9, mais ou menos. Beleza? Bom, gente, essa primeira definição do céfalo, ela vai ser importante porque ela vai ser retomada lá no livro 4, né? Então, tenham isso em mente, né? Não esqueçam essa definição, ela vai ser bem importante. Tudo bem? De novo, gente, alguma dúvida? Algum comentário que vocês queiram fazer até agora? Beleza. Depois disso, o Sócrates ele vai dialogar longamente com o Polemarco, né? O Polemarco ele vai investir na definição proposta pelo pai, né, de dar a cada um que lhe pertence, mas assim que ele percebe o problema dessa definição, né, com o exemplo que o Sócrates dá da arma, por exemplo, ele vai tentar reelaborar de uma outra maneira, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, rapidinho. Então ele vai tentar reelaborar a definição, né? E o Polemarco, ele é um rapaz, né? Ele é uma pessoa mais jovem. E o Sócrates, ele percebe, né, que os jovens, eles estão muito influenciados pela cultura local, né? Principalmente a cultura artística local. E por isso o Polemarco, ele vai dar uma definição de justiça baseada em um poema do Simônides, né? E lá no poema, o Simônides, ele dizia o seguinte: que fazer justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Beleza? Essa vai ser a segunda definição de justiça da República, uma bem interessante, de onde Sócrates vai puxar várias vias didáticas, né, para mostrar ao Polemarco que a justiça é uma ideia positiva, então ela é incompatível com a noção de fazer mal ao alguém. A justiça nunca vai se fazer mal. Como é que o Sócrates ele vai passar essa ideia? Né? Ele vai dizer, bom, Polemarco, né, vamos imaginar o seguinte: imagine que você tem um cavalo, né? Detalhe, tá? Os exemplos do Sócrates, eles são meio toscos, né? Então, ele tá falando de assuntos elevados e tal, mas ele vai usar, um cavalo, um sapato, né? Coisas assim que pra época também eram meio assim esquisitas, né? Tipo, pô, mas o cara, ele tá falando do que exatamente? Mas é importante a gente se familiarizando, né, com essas imagens que ele passa. São imagens corriqueiras, né? Cotidianas, assim. Sócrates, ele tá puxando a mente do Polemarco ali, né? Pro agora. Então vamos lá. Ele vai dizer, olha, vamos imaginar que você tem um cavalo, Polemarco, e você quer torná-lo melhor, né? Como é que um cavalo se torna melhor? Tudo bem? Então aí ele vai dizer, ó, o cavalo precisa ser bem cuidado, né? Ele precisa ser bem educado. Mas ser bem educado por quem, né? Por qualquer pessoa ou por alguém que saiba cuidar de cavalos, né? O Polemarco vai falar, não. Então, por alguém que saiba de cuidar de cavalos, né? E será que fazendo isso, será que cuidando do cavalo dessa maneira, a gente está contribuindo para que o cavalo atinja, né, essa excelência, essa, essa coisa que a gente pode chamar de uma justiça para o cavalo, né? Então, ou seja, a justiça ela vai ser compreendida aqui como uma forma de excelência daquele objeto, né? Por exemplo, uma forma de atingir a excelência, né? E qual que é a questão? O Sócrates vai perguntar para o Polemarco: Polemarco, se eu quiser educar esse cavalo, agredindo ele, né? Batendo, castigando, açoitando o cavalo, ele vai se tornar melhor ou pior? O Polemarco, ele responde, né, de acordo ali com a linha de raciocínio dele, que ele vai se tornar pior.
E com os seres humanos, né? Sócrates vai puxar. É sempre assim o exemplo, né? Ele usa um animal, geralmente o cavalo, e depois ele puxa para os seres humanos. E com os seres humanos, Polemarco, se nós queremos torná-los justos, né? Será que a gente precisa fazer o bem, né? Ou fazer o mal com eles? Ou seja, será que a gente, castigando um ser humano, a gente vai torná-lo mais justo? Essa é a questão. E pelo raciocínio que o Polemarco desenvolve ali, aparentemente, não. Há algumas interpretações aqui, pessoal, possíveis, para a gente pensar a questão do encarceramento, né, dentro da República. Inclusive um assunto que vai ser retomado lá no livro 5 depois, né? Será que, por exemplo, punir alguém tornaria a pessoa melhor ou pior? Né? No caso aqui, pela argumentação que o Sócrates vai expor, tornaria a pessoa pior, tudo bem? Então a justiça ela vai ser sempre incompatível com a ideia de fazer o mal a alguém, tá? Vai ser sempre uma ideia positiva. Beleza, gente? Eu não vou avançar mais na argumentação do diálogo. Eu vou... Na verdade, o meu plano era parar na parte do céfalo, né, no encontro de hoje. E no encontro que vem a gente vê o finalzinho do Polemarco e do Trasímaco, tá? A gente tira algumas considerações do livro 1, beleza? Pessoal, até aqui alguma questão? Alguma dificuldade com o texto? Pode falar, Suzy. Oi, Henrique, eu estava aqui pensando sobre quando ele encontra lá o Céfalo, né? Que eles travam um diálogo sobre a velhice. Aí, tanto que quando da primeira vez que eu fui ler, eu pensei que ele ia fazer um alinhavo da justiça com essa coisa, né? Porque ele começa lá a questionar, né? Se a velhice para ele era melhor porque ele tinha dinheiro e tem essas coisas assim. E aí depois passam aí para a definição de justiça, né? Isso seria um alinhavo? Como que a gente vê isso? O que acontece é que o Sócrates ele puxa um gancho, né? De uma fala do Céfalo. Deixa eu pegar a fala do Céfalo para a gente ver aqui linha a linha, né? Como isso acontece. Aqui. Então ele vai falar, né, que a velhice é excelente, né, e que a questão também dos mitos do Hades, né, fazem com que ele pense sobre isso. Então, o medo do Hades, por exemplo, né, do destino da alma dos injustos, faz com que ele pense nisso mais demoradamente e procure fazer a justiça, né. E ele diz, foi Píndaro que diz, né, Sócrates, e com muita graça, que se alguém viver a sua vida com justiça e sanidade, com doçura o coração acalentando-lhe, no tris da velhice acompanha-o a esperança, que mais a mente volúvel dos mortais dá o rumo. Então ele vai colocar que ele é preocupado com a justiça, porque ele tem medo de morrer e pegar um destino pós-morte desagradável, né? E o Sócrates puxa essa fala dele e tenta desenvolver o seguinte, ele diz, belas palavras as tuas, Céfalo, e assim afirmaremos em si que a justiça é simplesmente dizer a verdade e devolver o que se tiver recebido de outro, o que é possível às vezes agir com justiça e às vezes contra ela. Ele vai puxar de uma fala. Diga, Ione. De nós, esse livro, assim, cada livro é que nem como os diálogos, cada um fala de um tema específico. Se você tivesse que definir o livro 1, seria sobre a justiça? Então, na verdade, os livros, eles todos trabalham juntos, né? Eles não têm um assunto só para eles. Talvez o livro 1 seja diferente. Eu pensei em discutir isso no próximo encontro, mas dando um mini spoiler, né? Muito provavelmente o livro 1 foi escrito alguns anos antes, como um diálogo aporético, né? E foi colocado depois como introdução ao diálogo. Mas
O restante dos livros não funcionam sozinhos. Por exemplo, o livro 2 termina no meio de um raciocínio que o livro 3, né, retoma. Então, essa divisão, me parece, né, é mais espacial do que outra coisa, tá? Com exceção do livro 1. Pode falar, Moacir. Não escutamos. Você nos escuta, Moacir? Acho que ele travou. Eu acho que ele travou, deve ter caído a internet. Mas tudo bem, quando ele voltar, ele faz a pergunta dele. Beleza, gente? Voltei. Vocês estão me vendo? Ixi, continuamos sem ouvir, Moacir. Beleza. Sim. Agora sim. Ainda sem ouvir? Então, o pessoal está a vivo, está aí Não, fora. escutamos sim. Está mexendo, então acredito que deva estar bagunçando a minha internet aqui. O primeiro capítulo me deu uma noção de que cada pessoa tem uma função. Né? Ou, vamos dizer assim, a melhor função de que ela pode desenvolver Acho que tá cortando muito, viu, Moacir? Travou de vez agora. Travou de vez. Faz o seguinte, Moacir, a gente continua a discussão no grupo, tá? Tu manda tua pergunta, teu comentário lá também, beleza? Eu vou mandar um lembrete para ele depois. Beleza, gente? Beleza, Beleza. Gratidão. Tá. É isso. Bom, tchau, Suzy. Tchau, bom final de semana a todos. Saudade de você. Vou aparecer, pode deixar. Tchau. Tchau, Tinoz. Tchau, você. Tchau. Tchau. Tchau.